Olá pessoal, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu vou dar continuidade aqui à nossa aula de patologias, tá? Hoje nós vamos fazer uma introdução à parte de patologias benignas da mama. Então, quando nós falamos de doenças mamárias, nós subdividimos em doenças benignas e doenças malignas da mama. Então, a primeira parte nós vamos falar sobre doenças benignas da mama, tá? Então, eu vou estar falando sobre cistos, nódulos, mastite, sobre fluxo papilar. Eu vou estar passando para vocês todas todas as características, bem como tratamento, incidência dessas patologias benignas. E aí, depois, nós vamos começar a estudar um pouco sobre as patologias malignas da mama. Então, quando comparadas, as patologias benignas geram menor número de mortes, mas elas têm uma maior incidência quando comparadas às malignas, ou seja, grande parte de mulheres tem patologias benignas da mama. Eu vou estar citando algumas para vocês no decorrer das aulas e vocês vão ficar bem integradas com esse assunto. Só que, quando uma paciente tem uma doença benigna, ela exige um tratamento mais simplório. Quando a paciente tem uma doença maligna, aí sim exige um tratamento mais complexo. Nós fizemos uma pequena introdução às doenças malignas da mama na aula anterior, mas nós ainda vamos ter isso bem mais detalhado, bem mais com maior acurácia. Então a gente vai estudar bastante essas questões ainda de doenças malignas, quais são os tipos e etc. Tá bom? Mas inicialmente nós vamos falar das doenças benignas da mama. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre alterações funcionais benignas da mama. Quando nós falamos de alterações funcionais benignas da mama, representada pela sigla AFBM, nós estamos nos referindo a alterações hormonais. Quando eu falo alterações hormonais cíclicas, é aquilo que todas vocês já passaram provavelmente em algum momento da vida. Então, a cada ciclo menstrual, a nossa mama ela sofre influência dos hormônios, e aí como ela sofre a influência dos hormônios, ela tende a ficar mais inchada, um pouco dolorida, um pouco maior, encaroçada. Algumas mulheres chegam a ter uma sensibilidade tão grande nas mamas no período menstrual que elas sequer conseguem colocar o sutiã, outras não conseguem dormir de bruço, então assim, fica difícil para dar um abraço. Então isso depende da sensibilidade de cada mulher. Mas alterações funcionais benignas da mama não é uma doença, é uma alteração cíclica hormonal. Tá? Então, nós classificamos isso como uma alteração do comportamento hormonal no corpo da mulher, mas não chega a ser uma doença. Então, por exemplo, se você falar assim, é displasia. Não, displasia é outra coisa. Displasia já é um aumento da célula, já sofre uma diferença, porque tem que ser comprovado através de biópsia. E a alteração cíclica, a FBM, não precisa ser comprovado por biópsia, porque é algo natural do corpo da mulher. Então, da mesma maneira que nós retemos líquido no período menstrual, nós já falamos sobre isso em fisiologia, nós retemos líquido no período menstrual em decorrência do aumento dos hormônios ovarianos, principalmente a progesterona. Então, o organismo da mulher, ele sabendo que ela vai perder sangue e sabendo que sangue é algo tão importante, ela acaba retendo líquido para que você não fique desidratada. Tá? Então, o nosso corpo, ele obedece uma homeostase, ele obedece sempre um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é da responsabilidade dos hormônios. Então, os hormônios é que vão observando de um lado, do outro, para que esteja sempre linear, para que não nos falte nada, inclusive componentes sanguíneos. Então, isso também é muito importante. A glândula mamária sofre influência de hormônios como o estrogênio e a progesterona durante a sua fase evolutiva, hormonais e cíclicas. Então, o tempo todo a mama está sofrendo alterações de hormônio. Então, quando nós estamos ali na puberdade, há um eclodir de hormônios em que faz com que a mama tenha o seu despertar e comece a sua evolução, seu aumento de tamanho, e todas as suas unidades ductolobulares vão criando maturação. Sua atividade proliferativa é baixa na fase folicular, intensificando-se após a ovulação e atingindo um pico máximo entre 22 e o 24
dia de ciclo menstrual. Isso vai depender de cada pessoa, né? Cada fase. Além do estrogênio e a progesterona, a glândula mamária sofre influência de vários hormônios e fatores, tais como a prolactina, o GH, que é o hormônio do crescimento, a tiroxina, o cortisol, a insulina e ainda do hormônio lactogênio e placentário durante a gravidez. Então, como eu falei, quando a gente fala de hormônio, é um conjunto bem complexo de mensageiros que vão de uma parte do corpo até a outra para passar informações químicas, tá? O desenvolvimento do ducto lobular e a formação dos alvéolos ocorre durante a gestação. Outro item importante, que durante todo esse processo de 9 meses em que a mulher está maturando a sua mama, a mama está se preparando para amamentar, também está sendo produzido uma solução, um líquido que vocês já ouviram falar, chamado colostro. Colostro é a primeira vacina natural do corpo da mãe para aquela criança. Então, o colostro é como se fosse uma vacina para o bebê. Esse colostro dessa mulher é para essa criança que foi gerado por ela. Por quê? Porque o corpo dela sabe exatamente o que essa criança precisa para a primeira mamada. Então, esse líquido ele não pode ser desperdiçado, ele tem que ser dado para essa criança. Por isso que logo após a criança nascer, já é colocada a criança no colo da mãe após as obstruções e as limpezas naturais, né? No estágio pós-parto ocorre a queda dos níveis esteroides placentários e a elevação da prolactina. Ou seja, o bebê já nasceu, o bebê já saiu, então a mama ela recebe informação hormonal através do hormônio da prolactina, tá? Não esqueçam o nome desse hormônio. O hormônio que produz o leite é a prolactina, e aí eleva a formação da secreção láctea, tá bom? Se por um acaso a mulher tiver gravidez psicológica, ou se ela, por algum motivo, excesso de alguma alimentação, excesso de algum outro tipo de hormônio anticoncepcional que ela está tomando e de alguma forma está ativando a prolactina, se por um acaso a mulher tiver aumento da prolactina em qualquer momento da sua vida, e ela não esteja grávida ou não esteja amamentando, ela pode vir a produzir uma secreção láctea, uma secreção de leite, tá bom? Então isso pode acontecer. O homem também tem esse hormônio chamado prolactina. No caso do homem, se ele aumentar o hormônio da prolactina, pode ocorrer aspectos femininos nele, tá? E se a mulher ela aumentar muito o nível de prolactina no organismo dela, ela pode ficar infértil durante esse tempo. Por quê? Porque enquanto a prolactina está em alta no organismo da mulher, o organismo da mulher entende que ela está amamentando ou grávida, então ele não produz a formação de novos óvulos, não matura novos óvulos, tá bom? Então o aumento da prolactina ativa o hormônio, ativa a mama para produzir leite. E o aumento da prolactina faz com que a mulher fique infértil durante esse tempo. Por isso que as mulheres, quando estão amamentando, algumas delas, as que são mais regradinhas, elas não ficam menstruadas, elas amamentam e não tem ausência total do fluxo. Por quê? Porque o corpo dela entende que ela está responsável por uma criança, está amamentando, então não tem como ela já engravidar. Outras mulheres não. Após o parto, 40 ou 50 dias, ela já está menstruando novamente, ela já está ovulando novamente. Então tem mulheres que enquanto elas amamentam, se elas amamentarem 6 meses, 9 meses, elas não menstruam durante esse tempo todo. Então o aumento da prolactina deixa a mulher infértil, tá bom? Para vocês verem como esses hormônios eles são bem interligados, tá? Bom, continuando aqui sobre patologias benignas da mama. Então, nós vamos falar agora sobre cistos mamários, tá? Eu vou fazer algumas analogias relacionadas a cisto. Então, primeiro, cistos é algo muito comum no nosso corpo. O cisto, ele pode ser mais aquoso, mais líquido, pode ser mais oleoso. O cisto, ele pode ser misto. Existem vários tipos de cisto.
tá bom? Com conteúdo, sem conteúdo, mas de modo geral, eu vou fazer algumas analogias aqui, algumas correlações para que vocês consigam entender exatamente o que eu tô falando sobre cisto. Então, cisto é uma doença benigna, pode acontecer no ovário, no útero, no rim, pode acontecer na tireoide, pode acontecer em vários órgãos do nosso corpo, inclusive na mama. O cisto na mulher, relacionado à mama, ele é mais comum quando a mulher é jovem, tá? Algumas mulheres com 35 anos, 50 anos. Mas ele pode acontecer em qualquer idade. O cisto, ele não necessariamente precisa de uma abordagem cirúrgica, tá? O cisto, ele normalmente ocasiona um pouquinho de desconforto, às vezes uma dor local, mas ele não tipo assim, não vai ficar se multiplicando. O cisto é uma doença benigna, tá bom? Não tem a possibilidade de virar maligna, tá? De modo geral, o cisto não vira uma doença maligna. Então, o cisto, vocês vão sempre assemelhar um cisto com uma bolinha de água, tá bom? É uma gema de ovo cru, uma bolinha de água, o conteúdo mais aquoso, tá? Então, eu quero que vocês sempre tenham essa informação na mente. O cisto é uma bolinha de água, como se fosse uma gema de ovo cru. Outras patologias, eu vou fazer outras analogias de contextualização para que vocês entendam o que eu tô querendo passar para vocês, tá bom? Os cistos, eles são melhor visualizados na mamografia, perdão, na ultrassonografia, e na mamografia eles são visualizados, mas não dá para ter certeza se é cisto ou nódulo. Então, tanto no ultrassom como na mamografia é possível ver uma lesão cística, mas no ultrassom ele define, é cisto. Na mamografia ele vê que é uma lesão, mas ele não define se é um cisto ou se é um nódulo, porque tanto o cisto como o nódulo normalmente têm a mesma aparência na mamografia, tá bom? Então, o ultrassom ele se torna, neste caso, um método de escolha para análise e avaliação de um cisto, tá? Um cisto mamário ele pode ocasionar o desconforto da dor, sendo necessário, em alguns casos, fazer a punção. Então, o que é a punção? Coloca a agulha na mama da mulher e faz a sucção do líquido que está lá dentro e manda para anátomo patológico. Por quê? Porque às vezes ele está aumentando tanto e ele acaba trazendo esse desconforto de dor para a paciente, tá? Os cistos oleosos, eles têm baixa densidade radiográfica, então a gente consegue definir muito bem na mamografia, tá bom? Esses cistos, eles podem ter um conteúdo de gordura, e aí como nós vamos ver também, nós ainda não vimos, nós vamos ver na nossa disciplina, a gordura ela tem baixa densidade quando comparado ao parênquima mamário. Então na radiografia de mama, em uma mamografia, o cisto oleoso ele tem menor densidade do que o parênquima. O parênquima ele é mais branco e o cisto oleoso ele é mais preto. Assim como a gordura. A gordura na mamografia ela é preta e o parênquima mamário na mamografia é branco. Então nós temos uma escala de cinza bem discrepante entre uma e o outro, tá bom? Quando a mulher ela tem cisto, normalmente ela faz o acompanhamento desse cisto através de exames de imagem, tá? Normalmente não precisa fazer uma cirurgia, só faz cirurgia realmente se incomodar muito essa mulher, tá bom? E é bem comum o cisto. Eu acredito que a cada 10 mulheres, pelo menos 2 ou 3 tenha cistos mamários ou doenças benignas. É muito comum as doenças benignas da mama. Bom, outra lesão que é muito comum na mama, a gente chama de necrose gordurosa. Necrose gordurosa é quando a mulher toma uma pancada. Pode ser um soco, um trauma, uma queda, uma batida de carro, que o cinto prendeu. Isso é muito comum, o cinto prender a mama numa batida de carro, num acidente de trânsito. Pode ser uma pancada, enfim, de uma porta, de um soco, qualquer coisa. Quando a mulher sofre um trauma, uma lesão, um machucado na mama, como em qualquer outra parte do corpo, normalmente fica um hematoma. A gente chama de roxo. Ficou um roxo aqui. Essa área, ela necrosa. Então, na mamografia, nós vemos algo que nós chamamos de necrose gordurosa traumática.
Essa necrose gordurosa traumática, na mamografia, ela costuma ficar branco. E depois de algum tempo, por conta do processo cicatricial interno que está acontecendo nesse lugar da pancada, ela pode correr o risco de ficar branco, tá bom? Vejam bem, se uma paciente chega na sala com um hematoma na mama, você deve anotar isso na anamnese. Então, correlaciona lá, corre na anamnese, escreve o que ela refere. A senhora tem alguma queixa? Ah, uma vez eu fiz um ultrassom, falaram que eu tenho cisto. Qual das duas mamas? Informação importante. Ah, é na esquerda. Ok, na esquerda. Cisto na mama esquerda, segundo o que a paciente disse. Não foi você que disse, foi ela que disse. Muito bom colocar isso. Então a senhora fez um ultrassom e disse que tinha um cisto na mama esquerda, é isso? É isso mesmo. Ok. Aí você vai ver um roxo na mama dela. Senhora, esse hematoma que tem aqui, ou então um roxo, né? Se a gente fala na linguagem que o paciente entende melhor. Esse roxinho aqui, tá machucadinho aqui. Ah, foi o meu cachorro. Ah, foi o meu marido, noite de amor. Ah, foi o meu filho que brincando me machucou. Foi a porta, foi o portão, enfim, eu caí. Anota. É muito importante, porque esse hematoma externo, ele pode estar dando alguma imagem interna. E aí a médica, olhando aquela imagem, se ela não sabe que aconteceu alguma coisa neste local, ela pode solicitar uma biópsia. E essa paciente vai fazer uma biópsia por conta de uma pancada, por causa de um cinto que pressionou, algo que a gente poderia ter resolvido na própria anamnese. Então, se a médica vê uma lesão e ela desconfia de necrose gordurosa traumática, essa lesão tá branca, elas são lesões feias, tá? Você olhando, são lesões assim que fica com uma densidade grande e fica feia. Então, por esse motivo, é muito importante que nós contextualizamos isso, correlacionamos isso na anamnese. Então, todas as informações que a paciente passar para vocês, vocês devem anotar na anamnese. E o que você vê na mama da paciente também você deve anotar. Ah, tem uma mordida na mama da paciente, ah, foi o filho dela, foi o marido dela, não importa, anote. Tem um arranhado, tem um hematoma, paciente disse que tem cisto, paciente disse que tem nódulo, paciente disse que está apalpando um caroço na mama direita, na mão esquerda. O que ela disser, picada de abelha, tá? Então tem várias situações que a gente vê, que a gente fala, meu Deus do céu. Então anota tudo. Queimadura, ah, eu queimei a minha mama há alguns anos atrás, tá um rapuxadinho, qualquer coisa que ela disser, tá bom? É importante ser anotado, porque pode dar alguma alteração na imagem e a médica que não está vendo a paciente, porque o contato da paciente é conosco, né? E é como eu sempre falo, a chance da paciente é enquanto ela está na minha sala. Ela saiu da minha sala, a chance dela acabou, tá bom? Então, é muito importante que vocês anotem tudo aquilo que a paciente disse, tá? Principalmente sobre as alterações da mama dela, sobre as queixas dela, tá? Eu já vi muitas pacientes falarem assim, ah, eu sempre falo, vocês nunca dão atenção. Então, é importante valorizar a informação que ela trouxe. Então, você escreve na ficha o que ela disse para que ela saiba que nós estamos valorizando a informação que ela está dando. Porque tem algumas pacientes que falam, ah, eu sempre falo, vocês não fazem nada, então eu não falo mais. Entendeu? Tem muitas pacientes que falam isso, elas acham que a gente está agindo com descaso no caso das informações que ela traz, tá bom? Então é importante que vocês anotem para evitar qualquer problema posterior para essa paciente. Bom, eu fico por aqui, até breve.